Em um mundo onde o dinheiro fala mais alto, há um momento em que até as empresas mais poderosas precisam quebrar o silêncio. É quando elas saem dos bastidores e se colocam à venda no palco principal. Nos Estados Unidos, esse rito de passagem tem um nome: IPO, a oferta pública inicial. Durante muito tempo, IPO foi o diploma na parede, a prova de que a empresa cresceu, amadureceu e validou o seu modelo. E em 1º de abril de 2026, essa lógica apareceu em sua forma mais ambiciosa. Naquele dia, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal e CNBC confirmavam o que o mercado esperava havia tempos. A SpaceX tinha acionado o gatilho para o maior IPO da história. 1 trilhão e 750 bilhões de dólares em valor. 75 bilhões em captação. Mais do que o dobro do maior IPO já visto e mais do que todos os IPOs americanos do ano anterior somados. Não era apenas uma empresa batendo a porta da bolsa, era a era espacial exigindo seu preço. E aquilo não abriu só uma oferta, abriu uma corrida. Nas semanas seguintes, a Anthropic, nascida das dissidências da OpenAI, superou pela primeira vez a receita da antiga casa e entrou na disputa para outubro. A OpenAI, recém-saída da maior rodada privada da história do Vale do Silício, começou a estudar a sua própria abertura ainda esse ano. A Databricks, que é a tubulação por onde corre boa parte da inteligência artificial corporativa do planeta, se alinhou na mesma direção. 4 empresas, um único ano, uma janela que nenhuma delas controla sozinho e uma conta incômoda pairando no ar. Juntas, elas querem captar mais do que 5 vezes o total de todos os IPOs americanos de 2025. Isso não é só um movimento de mercado, é um terremoto financeiro, uma aposta de trilhões que pode reiniciar o mercado ou drenar tudo o que ele tem. O que mudou nesse ciclo é que o IPO deixou de ser um diploma, virou disputa. Não é mais sobre quem está pronto, é sobre quem chega primeiro. E quem hesitar, quando chegar a sua vez, a mesa já estará vazia. Olá, bem-vindos ao Hub TNT. Eu sou o Arsênio Pagliarini e, como sempre, nossa missão aqui é trazer para vocês tudo o que compreende a vida nos Estados Unidos, o verdadeiro American Way of Life. E o que você acabou de ouvir não é notícia de mercado financeiro, é o retrato de um momento em que as maiores apostas tecnológicas das últimas décadas precisam, ao mesmo tempo, provar que valem o que dizem valer. Em mais de 30 anos acompanhando a economia americana de perto, eu vi euforia, bolhas, correções, mas o que está acontecendo agora tem uma textura diferente. Não é só sobre dinheiro, é sobre quem define o preço da próxima era. Hoje a gente vai entender por que SpaceX, OpenAI, Anthropic e Databricks estão se aproximando da bolsa quase ao mesmo tempo e o que essa pressa revela sobre o mercado americano. Mas antes, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever aqui no Hub TNT e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito a continuar crescendo. Vamos lá? Durante anos, o argumento para as empresas mais valiosas da nova economia ficarem privadas era simples, quase um mantra. Capital privado sobrando, sem pressão para abrir. A Sequoia, a Andreessen Horowitz, os fundos soberanos do Golfo, a Microsoft, a Amazon, todo mundo jogava bilhões nessas empresas sem exigir o escrutínio de uma bolsa pública. Era como ter um cofre particular sempre cheio, sem precisar prestar contas a ninguém. E funcionou, viu? A SpaceX, por exemplo, saltou de 46 bilhões de dólares em 2020 para 1 trilhão e 250 bilhões depois da fusão com a xAI em fevereiro desse ano. Tudo em mercado privado. A OpenAI captou 122 bilhões numa única rodada. A Anthropic triplicou a receita em menos de 4 meses. Então, qual é o problema? Se o dinheiro privado continua abundante, por que abrir capital agora? A resposta, meus amigos, não está na falta de capital, está no tamanho do que vem pela frente. Pensa comigo, a OpenAI anunciou publicamente que precisa de 600 bilhões de dólares nos próximos 5 anos para construir a infraestrutura que acredita ser necessária para o que chama de inteligência artificial geral. 600 bilhões. Para ter uma imagem, isso é mais do que o PIB da Argentina, é mais do que o orçamento federal do Brasil. É um número que o mercado privado, mesmo o mais generoso da história, simplesmente
simplesmente não consegue absorver sozinho. A Anthropic, que projeta perdas de 19 bilhões de dólares em 2026 só com custos de computação e treinamento de modelos, reservou 3 gigawatts e meio de capacidade de processamento com a Broadcom e o Google para 2027. 3 gigawatts e meio é energia de usina nuclear para rodar software. E a SpaceX quer construir data centers em órbita, reabilitar a logística lunar e escalar o Starlink, que já tem 9,2 milhões de assinantes, para 24 bilhões de dólares em receita ainda em 2026. Cada uma dessas apostas tem o mesmo problema de fundo. Elas precisam de mais dinheiro do que qualquer consórcio privado consegue fornecer com consistência, por tempo suficiente, sem colocar pressão insustentável sobre os fundadores. O mercado público resolve isso, não porque é mais barato, mas porque é mais fundo, mais amplo e mais permanente. Uma empresa listada em bolsa pode emitir ações para aquisições, usar papel como moeda de negociação e ter acesso contínuo ao capital sem depender do humor de um único investidor. Por isso, elas não estão indo a público para fechar um ciclo, estão indo para abrir o próximo. O IPO, nesse caso, não é a linha de chegada, é a linha de partida de algo que o mercado privado simplesmente não financia até o fim. Só que o mercado público não é fundo privado. Você não negocia com um investidor numa sala fechada. Você coloca o preço na vitrine e qualquer um que passar na rua pode discordar. E quando esse preço é 100 vezes a receita anual, a pergunta que o mercado faz é inevitável. O que está sendo vendido aqui de fato? Um IPO sempre precifica o passado e o futuro ao mesmo tempo. O passado é o que a empresa provou: receitas, clientes, posição de mercado. O futuro é o que ela promete: crescimento, dominância e reversibilidade. O problema é que nessa corrida específica, o futuro tem um peso desproporcional. E isso cria uma situação que o mercado ainda está tentando processar. Pensa comigo na SpaceX. Em 2025, a empresa teve entre 16 e 18 bilhões de dólares em receita. Os números exatos vão aparecer no prospecto público, que ainda não foi divulgado. A avaliação-alvo para o IPO é 1 trilhão e 750 bilhões de dólares. Isso significa que o mercado estaria pagando mais de 100 vezes a receita anual da empresa. Para se ter um comparativo, quando a Nvidia estava no pico do boom da IA em 2023, com receita triplicando de um ano para o outro, as ações chegaram a 40 vezes a receita. A SpaceX pede mais do que o dobro disso. Não estou dizendo o que está errado, estou dizendo o que está sendo precificado. Não o foguete, não o satélite, não o contrato com a NASA. O que está sendo precificado é a possibilidade de que a SpaceX se torne a infraestrutura orbital do século, o sistema operacional do espaço, o posto de gasolina entre a Terra e tudo que vier depois. E a Anthropic tem uma lógica parecida, só que com um detalhe que muda o argumento. A empresa acaba de superar a receita da OpenAI pela primeira vez na história, 30 bilhões de dólares anualizados contra 25. E o que é mais revelador, 7 em cada 10 novos clientes corporativos que estavam escolhendo entre OpenAI e Anthropic nos últimos meses, escolheram a Anthropic. O modelo de negócios corporativo estável, de alta fidelidade, está provando ser mais robusto do que o modelo de consumidor em massa. Mas aqui está o paradoxo que o mercado vai ter que resolver. A Anthropic projeta caixa positivo para 2027. A OpenAI empurrou o ponto de equilíbrio para 2030. Ambas estão perdendo bilhões agora. Qual delas você paga mais para ter? E a Databricks, a empresa que parece menos glamourosa das três, talvez tenha o argumento mais sólido de todos. É lucrativa, corporativos que dependem dela para rodar cresce 65% ao ano e tem 20 mil clientes corporativos que dependem dela para rodar qualquer coisa em IA. O PitchBook, plataforma de dados para mercado de capitais, avaliou que entre as três, a Databricks tem os melhores fundamentos de negócio e é a menos avaliada. Essa inversão vai interessar ao mercado. Tem um dado que resume bem a atenção de tudo isso. A Fortune escreveu: SpaceX, OpenAI e Anthropic podem captar juntas mais de 240 bilhões de dólares. O total de todos os IPOs americanos em 2025 foi 45 bilhões. Essas três empresas, num único ano, querem 5 vezes o mercado inteiro do ano anterior. Quem vai absorver isso? E a que preço? Pois bem, esse tipo de pergunta o mercado já enfrentou antes. Tem um precedente específico que muda a leitura de tudo o que estou te mostrando. Um precedente bem recente, diga-se de passagem. Em 2019, a Saudi Aramco abriu capital na bolsa de Riad e virou instantaneamente a empresa mais valiosa do mundo, avaliada em 2 trilhões de dólares. O número é tão grande que os analistas ocidentais passaram semanas discutindo se fazia sentido. A resposta do mercado saudita foi, simplesmente,
Faz sentido porque precisamos que faça. O governo precisava de um múltiplo alto para justificar décadas de política fiscal construída em cima do valor do petróleo. O IPO não descobriu o preço da Aramco. Ele declarou o preço que o governo precisava que existisse. Agora, pensa no que isso significa para o que está acontecendo agora. Quando a SpaceX for a público, com uma avaliação de 1 trilhão e 750 bilhões, ela não estará só levantando 75 bilhões. Estará declarando um múltiplo com que o mercado deve avaliar toda empresa de infraestrutura espacial pelos próximos 10 anos. Toda startup de satélite, todo projeto de mineração lunar, toda empresa de logística orbital que vier depois vai ser comparado com aquele número. O IPO da SpaceX é a Aramco da era espacial, não no modelo de negócio, mas na função que exerce. Ele não descobre o preço, ele cria o preço. A mesma lógica vale para Anthropic e OpenAI. O primeiro IPO de IA de grande escala vai estabelecer o múltiplo de receita que o mercado aceita pagar por esse tipo de empresa. Quem vier depois vai ser precificado em relação a esse número, para cima ou para baixo. E aqui está o que isso revela sobre a corrida. Não é só sobre quem capta mais, é sobre quem crava o benchmark primeiro. Porque quem define o preço de referência de uma categoria inteira tem um tipo de poder que não aparece em nenhum balanço financeiro. Não é a 1999, é algo diferente e mais sofisticado. Em 1999, as empresas disputavam market share. Em 2026, essas empresas estão disputando o direito de ser o metro padrão. Só que definir o preço, meus amigos, não é a parte mais pesada dessa disputa. Tem algo por trás de tudo isso que é muito mais duradouro, muito mais difícil de reverter. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre cravar um benchmark. É sobre a permanência, sobre quem vai ter o direito de escrever as regras do jogo pelos próximos anos. Vejam só, uma empresa privada pode valer 1 trilhão no papel e desaparecer da conversa pública na semana seguinte. Uma empresa listada em bolsa por 1 milhão de acionistas de varejo tem advogados, tem jornalistas, tem políticos, tem vozes que não dormem. Quando a SpaceX decidiu alocar 30% das ações para investidores individuais, 3 vezes o padrão do mercado americano, isso não foi por generosidade, foi a construção deliberada de um exército de partes interessadas. Musk já fez isso com a Tesla. Durante anos, a comunidade de acionistas da Tesla funcionou como pressão sobre analistas céticos, como lobby silencioso contra reguladores e como blindagem pública nos momentos de crise. Quando o Wall Street Journal publicava análises negativas, havia 500 mil de pessoas nos fóruns defendendo a empresa sem que a Tesla pagasse um centavo por isso. Ele está replicando esse modelo na maior escala possível, com um detalhe que amplifica tudo. Dessa vez, não é só um carro elétrico, é o acesso à internet de metade do planeta via Starlink. São os foguetes que levam satélites militares ao espaço. É a empresa que o governo americano usou para resgatar pilotos no Irã essa semana. Quando você tem 1 milhão de acionistas em algo com essa dimensão estratégica, você tem mais do que um lobby. Você tem uma base política. E é aqui que a arma ganha o corte mais afiado. O IPO da SpaceX não vai levantar capital apenas para construir data centers em órbita. Vai distribuir interesse financeiro direto em infraestrutura crítica americana para centenas de milhares de cidadãos comuns. Qualquer regulação que ameace a SpaceX depois disso, vai ameaçar o portfólio de aposentadoria de um eleitor em Ohio. Qualquer concorrente chinês que desafie a Starlink vai estar, na prática, desafiando o investimento de alguém em Indiana. Isso não é acidente, é design. Mas tem um ângulo nessa história que está passando despercebido e que, na minha leitura, é o mais revelador de todos. Em fevereiro desse ano, a Nasdaq publicou uma proposta de mudança nas regras de inclusão de empresas no índice Nasdaq 100. O timing, semanas depois de a SpaceX iniciar conversas sobre o IPO. A proposta, uma empresa recém-listada, cuja avaliação esteja entre as 40 maiores do índice, pode entrar no Nasdaq 100 após apenas 15 dias de negociação, sem o período de carência de 1 ano que todas as outras empresas historicamente precisaram cumprir. E mais, para ações com baixo volume de ações disponíveis ao público, o que seria exatamente o caso da SpaceX, que pretende vender menos de 5% do capital, a ponderação no índice seria multiplicada por 5. Pensa no que isso significa na prática. Existem hoje mais de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em fundos que rastreiam o índice Nasdaq, os ETFs.
fundos de pensão, contas de aposentadorias de trabalhadores americanos. Se a SpaceX entrar no índice 15 dias após o IPO, com ponderação multiplicada, todos esses fundos serão obrigados a comprar ações da SpaceX automaticamente, sem análise, sem escolha, sem período de descoberta real de preço. O fluxo passivo de capital seria forçado para dentro de uma ação com zero histórico público e float de menos de 90 bilhões de dólares. Quem ganha com isso? Os fundadores e investidores iniciais, que ainda detêm os outros 95%, vendem numa cotação artificialmente sustentada por compra obrigatória. Veja bem, não estou dizendo que é ilegal, estou dizendo o que é. As regras do campo de batalha sendo reescritas para quem tem a arma maior, antes da batalha começar. E isso, no fundo, diz algo sobre o mercado americano que vai além dessa corrida específica. O mercado americano tem uma característica que poucos sistemas financeiros têm. Ele não só aloca capital, ele distribui poder. Quem define o preço de uma empresa, define o valor de um setor. Quem controla o índice controla onde o dinheiro de aposentadoria de 50 milhões de americanos é investido. E quem chega primeiro ao mercado público, com a avaliação certa, no momento certo, com as regras certas, captura algo que nenhuma rodada privada consegue dar legitimidade permanente. É isso que está em jogo em 2026. Não os 75 bilhões, não 240 bilhões. É a pergunta de quem vai escrever as regras da próxima fase da economia americana. A fase em que infraestrutura espacial, inteligência artificial e poder computacional deixam de ser promessa e viram utilidade básica, como energia elétrica e internet foram para gerações anteriores. Depois dos meus 30 anos acompanhando esse mercado de perto, eu aprendi que os ciclos americanos mais transformadores sempre pareceram grandes demais no momento em que aconteceram. O mercado cresce para absorver o que parecia impossível. Não sem turbulência, não sem correção, mas cresce. O que muda de ciclo para ciclo não é a capacidade de absorção, é quem está sentado à mesa quando o crescimento chega. Em 2026, a mesa está sendo montada agora. E quem chegar primeiro não levanta só dinheiro. Define quem pode jogar. Me conte nos comentários. Vocês acham que o mercado vai absorver essa corrida de uma vez? Ou a concentração de 3 IPOs gigantes em 6 meses é grande demais até para Wall Street? E com essa pergunta eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Até a próxima.